se fosse lá atrás, né? Medialmente ao corpo, tá? Então, borda medial, borda lateral. Aqui na região superior do rim é o polo superior, polo inferior, sendo que no polo superior a gente vai encontrar uma glândula, né, que é a glândula suprarrenal ou adrenal, é a mesma coisa. Uma coisa super importante a gente tá observando é que na borda medial do rim, olha só, nós temos aquela estrutura que na verdade, olha, é uma fissura conhecida como hilo renal. Do hilo renal é justamente onde, vou virar assim para vocês verem, é justamente onde existe o que? A passagem para a veia renal, olha só, artéria renal, tá? Não podemos observar aqui, mas como a gente já estudou sistema linfático, o que eu tenho aqui? Vasos linfáticos, né? Que é para fazer a drenagem da linfa, e também os nervos. Tá, em relação ao que sai do rim, né? Nessa posição fica melhor para que vocês visualizem aqui, ó, justamente quem? O ureter, tá? Então, visualmente, externamente, é isso que a gente tem que observar que acontece aqui no rim. Algo também bem legal da gente, é que não tem como ver, mas vocês vão ter que ver lá na imagem, é que aqui, cobrindo esse rim, tá? Eu vou encontrar aqui, ó, uma película de proteção para esse rim. E logo abaixo, aí sim, vem quem? O córtex renal. Externamente é isso. Quando a gente abre esse rim, quando a gente abre esse rim, aí sim, nós vamos ver o que é a anatomia interna. E essa anatomia interna nada mais é do que o próprio funcionamento e as estruturas que compõem esse rim, tá? Por isso que é mais importante que eu visualize nessa super peça, porque aqui ela é bem diminuta, né? Fica mais difícil a gente visualizar todas as estruturas que nós vimos lá na aula teórica, né? Então vamos comigo aqui, pessoal. Veja só, vou deixar virado aí para vocês, né? Todas as vezes que eu faço aqui um corte, né, frontal nesse rim, eu estou enxergando as suas estruturas internas. Vamos lá. Quando você olha para esse rim, né, tudo que eu estou passando aqui o dedo, né, a primeira estrutura que a gente conhece é o córtex renal, tá? Olha só, córtex renal. Logo abaixo do córtex renal, olha só quem que eu encontro, a medula renal. Lembra que eu chamei a atenção de vocês para que justamente entre o córtex e a medula nós vamos encontrar o quê? Justamente o néfron. Então o néfron fica entre o córtex e a medula. Por que que é importante eu saber a localização do néfron? Porque quando eu for estudar, vou passar para vocês só o néfron, como forma a urina, nós vamos ver que ele possui uma parte, por exemplo, como a alça de Henle, que vai ficar ou no córtex ou na medula, entendeu? Então, visualizando a estrutura do néfron, a gente vai reconhecer quais as partes que ficam no córtex e quais as partes do néfron que ficam onde? Na medula, tá? Muito bem. Após vimos a estrutura também bem mais avermelhada, né? Que vocês podem ver, e é assim mesmo no rim real, tá, pessoal? A gente consegue plenamente visualizar isso. Você faz um corte no rim, você já vai ver o que? As pirâmides renais. Veja que ela é bem mais avermelhada do que as outras estruturas.
Por isso que é muito fácil a gente conseguir detectar, determinar as pirâmides renais. Percebam também que entre as pirâmides eu encontro o que, ó? Colunas, tá vendo aqui, ó? Então eu encontro as colunas renais entre as pirâmides renais, tá? Muito bem. A partir desse conhecimento, a gente vai ver que nessa região, olha só, medial da borda medial do rim, olha as estruturas aqui, ó, artéria renal, veia renal, tá vendo? Aqui, ó, vocês conseguem visualizar um nervo, tá vendo o amarelinho aqui, ó? Um nervo que está entrando justamente por onde? Pelo hilo renal, tá? Lá dentro, mais internamente, eu observo aqui, ó, tá vendo? Uma estrutura conhecida como cálice menor. Olha eles aqui. E se você observar o cálice menor, ó, ele vai ter justamente, né, como se fosse um cálice mesmo aqui. E essa região que vai receber a urina chama-se papila renal. Tá vendo ela aqui, ó? Papila renal. Muito bem. Os cálices menores, eles acabam se unindo aos cálices maiores. E nessa união, vocês percebem que eles fazem isso aqui mesmo, eles se entrelaçam. Então, eu não consigo mais determinar aqui quem é cálice menor e quem é cálice maior. Então, nessa integração de cálice menor com cálice maior, eu tenho a formação da pelve renal. Então, a pelve renal é uma estrutura formada pelo conjunto, né, dos dois cálices, tanto o menor como o maior. Então, eu olhando o rim mais internamente, né, e sabendo das suas estruturas, essa região da pelve renal, né, eu observando profundamente, eu vou encontrar o que a gente chama de seio renal. Então, o seio renal é onde se localiza a pelve renal, tá? Então, são estruturas que a gente consegue delimitar e determinar. Muito bem. A pelve renal, ela vai sair, olha só, pelo hilo renal. Não vai? Vocês estão enxergando aqui, ó. Ela vai sair. No momento que a pelve renal sai do hilo, ela já vai formar quem? Os ureteres. Então, aqui você percebe que o ureter, na verdade, ele sai de dentro do rim, enquanto as outras estruturas entram no rim, tá? Então, ureter sai do rim. Muito bem. A partir do momento que o ureter sai do rim, nós vamos ter essa visão. Tá? Vou virar aqui para vocês enxergarem o rim aberto, tá? E o rim fechadinho ali. Veja só, o ureter, então, é o prolongamento da pelve renal. Esse ureter, os dois ureteres, vão estar inseridos aonde? Na bexiga. Como os ureteres conseguem penetrar aqui na bexiga? Através dos ósteos. Então, se eu pego a bexiga, ela tem um ósteo direito, né? Um ósteo esquerdo aqui, ó, para que eles consigam, ó, vir a urina descendo e vai desaguar onde? Justamente aqui na bexiga, tá? Então, esse é o funcionamento de quê? Dos rins. Deixa eu ver se eu encontro ali uma outra peça, né, para ficar visível a bexiga. Eu não sei se eu vou ter, mas é exatamente tudo que a gente viu lá na cara dele que vai ser um menino propaganda de anatomia. Cobaia. Tô com cara de examinar a próstata. Não estuda nada. Aquela ali é a Bianca, apaixonada pela professora. Olha que legal. Nós falamos, né? Aqui vai dar para vocês observarem bem. Nossa, como é que eu vou fazer para esse povo enxergar ali, hein?
Eu vou virando, tá, gente? Isso aqui é o quê? Isso é uma pelve feminina. Olha só, tá? É uma pelve feminina. Tá. Musculatura de glúteo, ó, tá vendo aqui, né? Muito bem. O que é legal a gente tá vendo aqui nessa região, nessa pelve feminina? Comigo vocês vão conseguir visualizar isso aqui, intestino, né, pessoal? Olha só, intestino. Aqui quem que é? Bexiga. Bexiga. Olha só, a bexiga, ela vai ter o que, ó? A saída, que nessa estrutura já vai ser a uretra. Estão vendo aqui, ó? Então, eu tenho a bexiga, que tem a função de quê? De armazenar a urina. Essa urina armazenada, ela vai ser encaminhada para onde? Para a uretra. Olha o tamanho da uretra feminina. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tem lá seus 5 centímetros, tá? E veja a proximidade aqui do ânus, né? Ó, o intestino, o canal reto, né? Canal do reto. E a proximidade aqui do ânus. Por isso que é muito comum a infecção urinária em mulher, tá? E outra coisa, criança também, que não sabe fazer a sua higiene, né? Isso é super importante. Então, veja só, eu tenho cá a minha bexiga, não é? Então, veja o que acontece. Eu vou pôr aqui para vocês. Coloca esses dois aqui para mim, lá na bexiga, por favor. Ali, ó. Aqui, um aqui, um aqui. Aqui assim embaixo? Vai ficar parado? Não, põe na bexiga mesmo. Isso. Só pra... Aqui, põe de um lado e do outro. Só pra gente. Aqui, os ossos, ó. Aqui, ó. Isso, aqui, ó. Então, o ureter, olha onde ele vai. Ele entra na bexiga através daqui, ó, do ósteo, tá? Olha, dá pra enxergar? Então, é isso que vocês estão vendo que é o corpo humano, né? Os rins, toda a sua estrutura, formando os ureteres encaminham a urina justamente para onde? Para a bexiga, tá? Da bexiga, olha só, eu tenho o quê? Justamente essa urina sendo encaminhada, não estou enxergando de ponta cabeça, para a uretra e aí para o meio ambiente. Então, quando a gente observa, né, essa pelve feminina, a gente vê a ligação que existe entre a formação da urina, que é aqui no rim, e a sua excreção, que é onde? Lá pela uretra, tá? Tranquilo? Tá. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se tem dúvidas aqui, pessoal. Dúvidas? Alguma dúvida? Ficou alguma estrutura aqui que não... Tanto o cálice menor quanto o maior, eles recebem a urina pela quina? Pela papila renal, principal, os dois, aí que eles se fundem. Então a urina vem dos dois, se fundem, cai na pelve, da pelve, encaminhada aqui por ureter. E aqueles que formam, como chama mesmo, a urina? Néfron. Ele fica só na região de cima ou ele fica espalhado? Não, só entre o córtex e a medula, tá? Então você vai ver essa estrutura, deixa eu ver se eu enxergo aqui, você vai ver essa estrutura aqui, ó. Isso aqui, ó, gente, aqui o branquinho, deixa eu mostrar devagarzinho, tá vendo o branquinho aqui, ó? Isso é o néfron. Quando eu falo que ele tá tanto no córtex, olha aqui, ó, como na medula, tá vendo? Ele tá tanto lá no córtex como na medula. Olha aqui o branco, dá para enxergar? Isso é néfron. O que é o néfron mesmo? Unidade funcional do rim. Tá vendo que ele tá tanto no córtex como na medula? E isso é super importante, que nós vamos ver que o néfron, ele tem 4 estruturas fundamentais. Então aqui nós vamos ter a formação da urina, tá vendo como é perfeito, ó? A urina forma onde? No néfron, cai aonde, ó? No cálice. Estão enxergando isso aqui, gente, ó? Então a urina que é formada, ela cai aqui, ó, no cálice, do cálice menor. Os maiores se fundem, forma quem? Pelve renal. A pelve, ó, trazendo a urina para formar quem? O ureter. O ureter vai desaguar justamente onde? Agora enxerga a bexiga ali pra mim, por favor, que eu não tô enxergando nada. Não enxerga. Ah, já tá menos ainda. Não tô enxergando nada, tá certo aí? Acho que tá dentro de outro, é pra cima. Aqui é a bexiga. Aí. Agora foi. Tudo bem?
É isso o sistema excretor. Então, Conecta através do ósteo. do ósteo, tá? O que é o ósteo? É uma passagem. É uma passagem, é um espaço, é como se fosse não gosto de falar essa palavra, como se fosse não falo essa palavra, né? Passa por ali. Por quê? Tá? Porque é feio usar buraco na anatomia, eu tenho que falar ósteo, não posso falar, é um buraco, né? Deixa eu ver se eu tenho outra peça ali, pessoal. Olha, é importante vocês reconhecerem, tá? Façam foto, não sei, eu acho importante, um filme das estruturas do rim. Jogadora cara. Mas a tua, nunca vi. Tamirão. Ela tá filmando. Você tem a dizer A sobre Júlia essa? tá assim, graças a Deus que eu vim hoje. Jéssica tá no Hoje eu serviço. lembrei, hoje eu lembrei. A Jéssica tá no serviço ainda. Trabalha até agora, cara. Agora você fala, você também é parceiro. Tá curtindo as Vai, férias? tá? O Matheus é um malucão. Ah. Amanhã, amanhã não pode faltar não, hein? Milena vai trazer o bonito. Vamos dar uma olhada na masculina agora, né? Para vocês verem a diferença. Tito não vai querer? Vou deixar pra próxima essa aula. Ó, vamos dar olhada agora na pelve masculina para vocês verem a diferença, né? Então, olha que Deixar pra legal, próxima, bem pessoal. apropriado. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui que vocês estão enxergando é a bexiga fechada, tá vendo? Aqui em cima, ó. Vê se todos estão visualizando aqui. Isso é a bexiga, né? Então, como é uma pelve masculina, o que a gente está observando aqui? A gente vai ver o sistema sexual masculino e feminino, mas eu vou adiantar aqui para vocês algumas coisinhas. Quando eu retiro, ó, essa peça, visualizamos aqui, ó, perfeitamente o quê? Não é a bexiga aqui, gente? Olha, a bexiga eu não posso me esquecer que toda essa região aqui em volta é o quê? Músculo, tá? E lá, tá vendo como é um reservatório de urina? É isso aqui que vocês estão vendo, olha só. Um reservatório para urina, tá? Outra coisa, vamos adiantar mais um pouquinho. Lembra que lá na imagem eu mostrei para vocês a próstata? Olha ela aqui. Tá vendo a próstata aqui, ó? Parece uma ameixa, pessoal. É uma estrutura que se assemelha muito a uma ameixa seca mesmo, tá? Estão enxergando aí a próstata? Tô apontando aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, percebam comigo, ó. Tá vendo que tem aqui um espaçozinho que eu falei? Isso é o ósteo. Tá vendo aqui, ó? Ó, isso é o ósteo, ó. Não é um espaço? Para passagem? Então é o ósteo, ó. O que acontece? Não tá o início aqui da uretra? Então esse é o ósteo superior aqui da uretra, não é? Tá iniciando. Olha a uretra aqui, ó. Vou passar com ela por aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha a uretra, ó. Ó. Ela passa por dentro. Por dentro do pênis. Não, por dentro da próstata. Exatamente. Ou são dois tubos? Não, é uma Dentro só. A mesmo. uretra é uma coisa só, ó. Tá vendo? Eu tenho a próstata, ela parte dela, ó. Tá vendo? Ela inicia justamente aqui no ósteo da próstata, tá vendo? Ela passa por dentro, ó. Uretra passa por dentro da próstata. E aqui vocês vão ver depois que a gente estudar o sistema masculino, reprodutor, que a próstata, ela produz uma determinada substância, né? Que é o líquido prostático. Esse líquido é importantíssimo porque ele vai fazer o que aqui na uretra? Lubrificar, tá? Então aqui, ó, vocês percebem o caminho da uretra, tá vendo? E aqui vai até onde? No ósteo, aqui a glande, né? Então elimina a urina, tudo bem? Nessa eliminação da urina, agora escutem, eu tô falando do sistema o quê? Excretor, não tô falando de urina. Tá vendo aqui na próstata tem um outro ducto aqui, ó? Estão vendo aqui? A ver se vocês conseguem enxergar um ducto aqui na próstata. Tá vendo aqui? Pequenininho ali, ó. Saindo aqui, ó. Dá pra ver? Sim. Esse aqui é o ducto ejaculatório. Ó, tá vendo ali, ó? Olha lá. Ducto ejaculatório. Então, essa região da próstata, né? Que eu tenho aqui o ducto ejaculatório. Então, vem o quê? A região, né? O sêmen
na mesma passagem pela uretra do que a urina, tá? Então a gente observa bem a diferença. Outra coisa que eu chamo a atenção, é bem importante, que a gente fica pensando, né? Como é o exame de próstata. Como é o exame de próstata. Então, pessoal, veja que aqui eu tenho o canal do reto, não tem? Aqui, ó, estão vendo aqui. Então, veja como é próximo o canal do reto da próstata. Então, veja bem, no exame, né? Ó, consegue palpar a próstata. O médico consegue palpar e ver se ela está hipertrofiada, ou seja, aumentada de tamanho, que pode ser um indicativo. Olha, pode ser um indicativo, né? Ou será que é um câncer? Mas também, gente, com o processo do envelhecimento, né? A próstata, ela tem uma hipertrofia, que a gente chama de hipertrofia normal, pela idade. Então, o exame é fundamental de toque, porque pode perceber uma anormalidade da próstata. Porque não adianta apenas o exame de sangue. O médico tem que verificar como está essa estrutura, né? Então, veja só, tem que ser feito, né, a partir de 40 anos, 45 no máximo, é importantíssimo que faça o exame de prevenção, né? Então, vocês observando, olha aqui, ó, o intestino grosso, né, aqui o reto, vocês observando aqui como fica a situação, como é próximo, por isso que dá para fazer, gente, peraí, por isso que dá para fazer o exame, né? Que é a coisa mais normal do mundo. Infelizmente, a gente vive num país machista em que muitos homens acabam morrendo de câncer de próstata porque não procuram um médico bem, né? Para fazer a prevenção. Como a gente faz a prevenção de câncer de útero, né? De tal, no ginecologista. Então, isso é importante. Vocês, provavelmente, depois que se formarem, né, se tornarem professores, é uma coisa que a gente precisa passar esses conhecimentos, né? Porque às vezes a pessoa está tão assim que não entende nada. Aí, pessoal, aproveitando aqui, né? Vocês vão observar que essa região aqui, eu vou virar para vocês aqui, né? Quando vocês olham aqui, a gente percebe que isso aqui é o quê? Pode falar? Tá, vou virar aqui, ó, tá? Vocês estão enxergando aqui dentro, né? Oi? Muito bem, vocês estão enxergando aqui dentro, né? Olha só que interessante. Aqui vocês observam perfeitamente, ó, tá vendo da bexiga? Olha o ducto aqui, tá vendo, ó? Saindo, ó, a urina e saindo quem aqui, ó? O sêmen, né? No momento da ejaculação. Então dá para bem perceptível isso. Depois, gente, quando a gente observa que o próprio pênis, né? O próprio pênis, olha só, o que acontece? É um órgão no qual a gente precisa ter o conhecimento das suas partes, né? Porque, pelo amor de Deus, o jeito que a gente põe a nomenclatura num órgão é importantíssimo. Ninguém aqui vai falar cabeça, é glande, né? Glande. Isso é glande peniana, né? Então, veja bem, ele tem a raiz, o corpo e a glande, tá? Qual a função? Isso é um órgão que é copulador, não é? A função é justamente a procriação, né? Então, olha só, quando a gente observa o pênis por dentro, vocês percebem que a próstata tá passando a uretra aqui, não tá? Beleza. Mas vocês veem que ele tem uma coloração diferente, não tem? Aqui e uma coloração diferente aqui, mais vermelha. Isso são os corpos do pênis. A gente tem os corpos cavernosos e os corpos esponjosos. Então, eu tenho dois corpos, esponjoso e cavernoso. Nesse corpo cavernoso, o que acontece? Nós vamos ter a passagem de sangue, tá? Lembrando que, olha as artérias, eu tenho artéria tanto no escroto, tá vendo? É a artéria escrotal, veia escrotal, tenho as artérias penianas também, óbvio. Então, quando a gente observa os corpos penianos, né? Ele se enche de sangue no momento da excitação. Além
do sangue, nós temos aqui, deixa eu ver se dá para observar aqui. Aqui. Nós temos aqui, não vai dar, um músculo, tá? Que se chama, não dá para ver aqui, no outra coisa vai ver. Nós temos um músculo, só para vocês entenderem, que se chama músculo eretor de pênis. Então, olha só, quando o sangue vai enchendo aqui os corpos cavernosos, junto com a ação do músculo aqui, ó, a ação do músculo eretor de pênis, ocorre o quê? A ereção, tá? Por isso que quando a gente enxerga, né, um pênis ereto, você tem que entender que ali é a ação do sangue, mas a ação muscular também, tá? Então, basicamente, a gente vai observar aqui, ó, o escroto, não é? E o que é importante a gente saber do escroto, gente? Eu tô adiantando a minha aula de... Ele produz Pode falar. testosterona, produção de testosterona. E o que mais? Que é mais importante? Mais importante de tudo. Para procriação, o que ele... Isso! O mais importante de tudo! De tudo! Fica a produção de quê? Espermatozoide. Isso é importantíssimo. Pessoal, por isso que o que envolve o escroto é o quê? O que é isso aqui, gente? Bolsa escrotal. Olha, gastou. Gostei de ver a anatomia aí. Bolsa escrotal, tá? Então, a bolsa escrotal, tá percebendo que ela envolve o escroto. Para quê? Proteger. Isso é uma grande proteção. Por que precisa proteger? Porque é aqui que ocorre a produção de espermatozoide, né? E veja, pessoal, que também eu encontro, tá vendo aqui uma estrutura aqui em cima? Isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Essa estrutura aqui em cima. Isso aqui se chama epidídimo. Epidídimo. Então, nós vamos encontrar cauda, corpo e cabeça de epidídimo. Olha que coisa linda. O espermatozoide aqui produzido, ó, ele vai ficar no epidídimo. Para quê? Para amadurecer. Olha que importantíssimo. Então, aqui, quando ele vem para o epidídimo, ele está aqui amadurecendo. Porque o espermatozoide, quando ele é gerado, ele muitas vezes ainda não tem a sua cauda. Então, quando ele chega aqui no epidídimo, ele amadurece e se torna realmente aqui um espermatozoide adulto. Aí sim, ele vem aí, ó, pelo ducto eferente, tá vendo? Aí depois, mais tarde, a gente vai ver aqui, ó, ele sobe aqui pelo ducto eferente. Então, isso é importante, porque se eu não conheço, primeiramente, né, o que é próstata, o que é bexiga, o sistema excretor, eu entendo, depois fica mais fácil eu entender o que? O sistema reprodutor, tanto masculino como feminino. O sistema reprodutor masculino, ele vai se compor, vocês já sabem de quem? Da próstata, acabei de falar, né? E de que mais mesmo? Pode falar. Testículo, né? Os órgãos. Próstata, testículo, o que mais? O que vocês enxergam aqui? É o órgão, não é? De reprodução. Como a gente ali vai ver o que? Vagina. Então isso é importante. A gente olhar e saber caracterizar do que a gente está conversando. Gente, isso aqui eu vou fazer outra aula em cima disso. Mas é só para a gente ter aquela base do que nós vamos conversar, que já vai ser nas próximas aulas. Então, o sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, que eu já faço os dois juntos. Então, eu dei só uma visão, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Agora, em relação ao sistema excretor, ficou algum problema? Não enxergo nada para colocar isso aqui, gente, sem notas. Então tem que virar o... Não estou enxergando nada. Vira aqui. Não, assim.